com a turma do online, tá, pessoal? Mas pelos testes aqui, acho que vai dar certo. Temos filmagem, tem aqui o áudio e o som aparentemente está ok. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria inicialmente me apresentar. Sou o professor Alisson Amorim. Atualmente estou à frente da Coordenadoria de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da Extensão da Prex. E um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, sem delongas, eu queria passar a palavra para a Maria, fazer a abertura do nosso evento, tá certo? Em seguida, eu retomo para iniciarmos a nossa exposição, tá bom? Então, Maria, por favor. Bom dia. Pode segurar um pouquinho. Tá, ok. Estou dentro aqui da imagem. Bom dia a todos que estão aqui presentes no auditório e também os que estão online. Eu sou a Maria, eu sou produtora cultural da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Ceará e estou diretora da Secult UFC. Bem, gente, a ideia dessa reunião surgiu a partir de uma reunião que foi realizada lá na Prex e a gente constatou que teve várias mudanças na questão da certificação da Prex, várias mudanças que vieram para facilitar, e também notamos que existia muita a questão da emissão de certificado que não era regulamentada, né? Acabava que se tinha o envio de certificados de forma mais informal. Bom dia, fique à vontade, sejam bem-vindos. Então, nessa reunião com o professor Alisson, que foi para tratar, inclusive, de um termo de cooperação, a gente começou a ver que as datas já eram outras, prazos bem mais curtos, que os certificados já eram emitidos de forma online. Bom dia, Meire, bom dia, Pedrinho. Então, vimos que era muito importante, assim, que toda a comunidade, assim, eu falo mais especificamente, né, a comunidade universitária ligada à cultura, que era muito importante. E também o Alisson, nessa reunião, ele me falou dos números, de como a cultura poderia participar mais, de como ainda não estavam realizando atividades extensionistas, oficinas, cursos, eventos, mas não estavam atrelados a essa questão da certificação da extensão, que é tão importante hoje em dia, sempre foi importante, mas reforçou ainda mais a importância agora e o interesse da comunidade acadêmica por conta da curricularização da extensão. E aqui também fazer uma ressalva, né, reafirmar a questão da extensão, de como ela é importante para nós que fazemos cultura. Normalmente os equipamentos culturais, os projetos têm ações voltadas para a comunidade externa, para a sociedade, e reforçar esses laços com a extensão é muito importante. Eu costumo dizer que a Secult UFC, ela caminha em parceria com a Prex. Hoje em dia o PPCA tem o cadastro na Prex, então estou vendo aqui vários coordenadores dos projetos do PPCA, agradeço a presença também dos equipamentos culturais, do pessoal da Rádio Universitária FM 107,9, porque é muito importante. Eu estava dizendo assim, um programa da rádio, programa Zumbi, é cadastrado como projeto de extensão, mas quantos programas que estão lá não são voltados para a sociedade, prestam um papel social para a sociedade, poderia também estar cadastrado e ter os seus eventos cadastrados. Então, assim, a ideia da reunião de hoje é todo mundo ficar ciente de como é feito essa certificação, das novas mudanças, porque antigamente eu disse até para o professor Alisson que a gente fazer um evento em parceria, né, o evento cadastrado na extensão, por ter viés de extensão, por ser extensionista, mas que às vezes, por questão de tempo, né, que era 60 dias, se eu não me engano, um prazo mais antigo, a gente, na correria, não conseguia mais fazer, porque não atendia mais esse prazo. Então, como esse prazo foi encurtado, a gente viu que, não, todo mundo tem que saber disso, né, dessas novas mudanças, de como isso pode se encaixar, sim, no calendário de eventos, dos projetos, e como isso vai ser benéfico para os alunos, para os professores, para toda a comunidade. Então, sem mais delongas, agradeço demais a participação de todos vocês.
Eu vou passar aqui a palavra para o professor Alisson. E agradeço a equipe da Prex e a minha equipe aqui por toda essa reunião, que é uma reuniãozinha, mas tem que ter toda uma mobilização, né, Alisson? Então, agradeço demais a todos que estão envolvidos. Só um minutinho aqui, que eu me preparo para o pessoal online. Camila, ok? O áudio? Me ouve? Ok? Bom, bem, pessoal, bom dia novamente. Então, efetivamente, agora começando, né, a nossa fala, eu queria realmente dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando. Inicialmente, posso dizer para o pessoal que trabalha com iniciativa, projetos na cultura, mas acredito que deve ser alguém, né, que não necessariamente seja da cultura, porque a gente meio que estendeu esse convite para alguns coordenadores de ações de extensão, dada a importância e a relevância dessa nossa conversa, né, desse nosso tema da reunião de hoje. Tá certo? Então, vocês vão ver que esse novo processo de emissão de certificados, ele é recente. Então, esse é o nosso roteiro, tá certo? Tivemos uma breve abertura, onde eu agradeço muito essa parceria, né, com a Secult. Não só através dessa iniciativa. Ok? Melhor agora? Mais perto? Eu acho que teria que desligar o microfone no Google Meet, seu microfone, Alisson. E agora? Deixa eu afinar. Teste está voltando. Nada ainda? Melhorou? Então vamos. Oi. Melhorou? Não, tá ok. Melhor? Perfeito. Então, voltar aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, então esse é o nosso roteiro, tá? Tivemos uma breve abertura, vai passar pela legislação sobre cursos e eventos de extensão. Antes disso, vou falar rapidamente aqui só sobre a PREC-CI que está seguiremos falando especificamente agora sobre o processo de certificação de cursos e eventos de extensão e o espaço final para perguntas e discussões. Tá certo? Então, antes de iniciar, eu queria só dizer que nós temos uma mesa aqui com um lanche aqui do lado, quem quiser ficar à vontade, tá certo? A gente só pede para que se sirvam lá fora, né, para evitar qualquer dano ao auditório, qualquer incidente. E queria também registrar aqui a presença, né, das coordenadorias da Prex, professora Kátia, que eu percebi que já conhece alguns dos nossos colegas aqui do auditório, né? Chicão está aqui representando a COPA, nossa coordenadoria também da Prex, e Agnaldo, né, da CEVAB, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Como eu falei, eu me chamo professor Alisson Amorim, estou à frente de uma coordenadoria da Prex, a CAI, que é a Coordenadoria de Acompanhamento e Aperfeiçoamento da Extensão. Bom, eu queria inicialmente, né, dar as boas-vindas e falar, né, em nome da Prex, né, aqui queria destacar a nossa missão,
que foi renovada agora nas discussões do PBI, né? Então, promover o desenvolvimento da sociedade e a construção do conhecimento por meio de ações de extensão inovadoras e sustentáveis realizadas pela comunidade acadêmica de forma dialógica, interdisciplinar e articulada com o ensino e a pesquisa. Então, essa missão, eu queria só destacar que ela está muito próximo da definição de extensão universitária. Então, a gente meio que remodelou a forma de dizer e dizer, olha, vamos transformar isso aqui na nossa missão, no nosso propósito de existir, tá certo? E a nossa visão é ser referência nacional no que se refere à promoção das ações de extensão inovadoras, sustentáveis e alinhadas com a sociedade. Então, como já é de conhecimento de todos, acredito, né, fazer extensão é entrar em contato com a sociedade, é prestar serviço, é gerar e difundir conhecimento, e a gente está aqui para, né, aprimorar ainda mais o nosso trabalho, certo? Bom, e aí eu queria rapidamente só destacar que a Prex está de cara nova, né? Nós tivemos agora em fevereiro a aprovação da nova estrutura organizacional da Prex. Antes nós estávamos organizados geograficamente, então nós tínhamos a coordenadoria que tratava das ações do Benfica, do Porangabuçu, do PC e as do interior, tá? Então isso agora não existe mais. As coordenadorias, elas são essas 4 aqui, que estão divididas agora por processo, né, que é a COPA, que trata da legislação e captação de parcerias. Então é uma coordenadoria que pode discutir muito aqui com a gente, como, por exemplo, viabilizar, né, a cobrança de inscrições no curso ou evento. Isso tudo certinho dentro do que está previsto na legislação, tanto externa como interna da universidade. Então, é uma coisa que a gente pode aprofundar depois. Então, a COPA trata, dentre outras questões, né, dessa parte toda de parcerias. A CEVAB, ela foca muito na questão do cadastramento das ações, da gestão das bolsas via edital de extensão, tá? Então, a CEVAB tem esse caráter mais operacional, juntamente conosco, né, que é a CAI, que é a coordenadoria que trata, como o nome também sugere, de todo esse acompanhamento, né, das ações de extensão, desenvolvimento das equipes, né, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né, emissão de certificados de cursos de extensão. E a CPDE, né, que é representada pela professora Kátia, trata de toda a parte de promoção e difusão, ou seja, agora nós temos uma coordenadoria especializada, né, e com essa atribuição específica de promover e difundir melhor a extensão dentro da UFC, dentro e fora da UFC, né. E aquelas 3 últimas lá, que vocês já devem conhecer, são aquelas coordenadorias da Prex que nós designamos, né, através de uma divisão por produto, porque elas têm atividades fim, elas realizam extensão numa perspectiva mais finalística, que é a coordenadoria de estágio, hoje muito conhecida pela agência de estágio, mas ela mudou um pouquinho de nome ali com a nova estrutura. CDFAN, funciona na saída pela Rua Pernambuco, aqui no PC, e Seara da Ciência, também aqui eu acredito que todos conhecem, tá? Então são coordenações que fazem parte da Prex. Aqui, só para ilustrar, sempre bom quebrar o gelo, mostrar que a nossa equipe específica da CAI, que está responsável, dentre outras atribuições, né, pelo processo de emissão de certificados. Eu queria dar destaque aqui a todo o time, né, que hoje estão servindo aí de staff do nosso evento, mas tem aqui os nossos desenvolvedores de sistemas, né, o Cássio e o Leandro, que foram, né, peças fundamentais no desenvolvimento dessa plataforma de emissão de certificados, né? Nós vamos discutir ainda mais à frente. Destacar também o papel da nossa pró-reitora, a professora Elizabeth, que sempre apoiou, sempre articulou tudo o que era necessário para que esse projeto, né, do novo processo de emissão de certificados pudesse ser uma realidade. Tá? E nós podemos dizer que foi realmente um avanço significativo, porque antes o processo de emissão de certificados se dava por meio da impressão física ainda, até pouco tempo atrás. Então isso era muito pouco atrativo para que os nossos servidores, né, sejam docentes ou técnicos administrativos, se interessassem por emitir, né, certificados na Prex, até por conta de todo o trabalho logístico, né, que
pegar o certificado, muitas vezes tem uma autorização mais burocrática, mais formal, para, né, autorizar a retirada, etc, etc. Então hoje está tudo automático, você entra na plataforma com seu login e senha, já tem direito aos certificados, você enquanto coordenador de ação já vai homologar, enfim, vocês vão ver que a coisa está bem mais prática, e a ideia da reunião de hoje é realmente sensibilizá-los, né, quanto a essas mudanças e colocar para vocês a questão da necessidade que nós temos de migrar de iniciativas informais para iniciativas formais. Eu vou falar ainda sobre isso aqui ao longo da minha apresentação. Bom, falando um pouco inicialmente da legislação, nós temos aqui, inicialmente, eu vou rapidamente citar a nossa LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela menciona que, no caso da educação superior, ela também tem por finalidade promover a extensão aberta à participação da população. Então, eu queria aqui fazer, inicialmente, o primeiro destaque. Dizer que nós estamos tratando aqui de cursos e eventos de extensão. Então, isso quer dizer que, por ser extensão, tem que ter algum alcance na comunidade externa. Tá certo? A gente não está aqui discutindo cursos realizados exclusivamente, por exemplo, para um grupo de alunos, ou, enfim, membros da nossa comunidade externa, sem ter esse alcance que, de alguma forma, precisa ser caracterizado para que essa iniciativa possa ser considerada extensão. Tá certo? Então, eu queria deixar bem claro isso nesse primeiro ponto. Bom, e agora falando numa perspectiva mais interna, eu cito a nossa resolução 704, que é a resolução que ela já tem um tempo, né, de 2014, e que ela traz uma série de parâmetros e regramentos acerca da realização da extensão na UFC. Tá certo? E nessa resolução, claro, ela fala de cursos e eventos. No caso de cursos, nós temos essa definição, que eu não vou ler aqui para não me estender, mas eu queria destacar aqui as categorias de cursos que estão mencionadas na nossa resolução 04. São cursos de iniciação, atualização, treinamento e qualificação profissional e aperfeiçoamento. Queria destacar que os cursos de especialização, eles são de responsabilidade da PRPPG. Ok? E no caso de eventos, olha só, eventos é uma coisa que é mais flexível, né, mais, vamos dizer assim, complexa, do seu ponto de vista de eventuais sub-eventos, podemos dizer assim. Então, o evento ele pode ser do tipo seminário, pode ser do tipo ciclo de debates, exposição, espetáculo, evento esportivo, festival, entre outros. Tá? Aí a gente pode, inclusive, e o nosso processo, que eu vou retratar mais à frente, ele prevê, né, que um evento possa ter ali dentro sub-eventos. Você pode ter uma palestra, pode ter apresentação de trabalhos, você pode ter mesas redondas, pode ter mini-cursos. Então, a nossa plataforma, nosso processo de emissão de certificados também prevê esse formato, tá? Desde o mais simples até esse que eu mencionei agora, que podemos dizer que se torna mais complexo. Bom, avançando, eu queria citar agora também a portaria 13 de 2022. Tá? Percebam que ela é bem mais recente e ela surgiu a partir da nossa ideia de lançar uma plataforma de emissão online de certificados. A primeira constatação que nós tivemos é o seguinte, olha, antes de você automatizar um processo, você precisa otimizá-lo e padronizá-lo. Tá certo? Essa é a regra básica de qualquer consultor empresarial. Então não adianta pensar num aplicativo, num sistema, onde um processo ainda está todo cheio de gorduras, de burocracia, né? Isso não dá certo. Então o que foi que nós fizemos? Partimos para a elaboração de uma portaria e logo em seguida nós vamos ver procedimentos. Depois de termos uma clareza da melhor forma de emitir certificados, opa, é isso aqui que a gente vai fazer. Partimos para o desenvolvimento da solução computacional. Tá? Então, só para dar um pouco do histórico de como isso tudo aconteceu.
Então, a portaria 13 ela está disponível no site da Prex, e é o documento que, particularmente, eu recomendo como, se não a primeira, mas uma das primeiras leituras para quem se interessar, né, a partir da nossa reunião, em cadastrar uma ação, curso e evento, que mais à frente terá a emissão de certificados, tá? Porque a portaria, ela já detalha tudo que você precisa saber para ter uma ideia dos cuidados que você precisa ter durante todo esse processo, certo? Então, o que é que tem nessa portaria? Rapidamente, né? Por exemplo, caracterização do curso e evento, a carga horária mínima para cursos e eventos, prazos, né? A Maria comentou rapidamente aqui na fala dela, né? Olha, a nossa exigência agora é que o cadastramento de uma ação, ela ocorra no máximo 10 dias antes, né, ou de antecedência do início do evento. Eu acredito que vocês vão concordar que não é exigir muito, né? Para quem se planeja minimamente, 10 dias é bem razoável, tá? A gente apenas estende um pouco esse prazo para aqueles cursos e eventos que, em algum nível, prevejam parcerias. Porque e aí, nesse caso, a gente recomenda uma antecedência de 60 dias. Porque é natural que, para você celebrar uma parceria, com todos os instrumentos jurídicos necessários, etc. e tal, é algo que realmente leva um tempo e precisa, né, de um maior planejamento. Estabelece responsabilidades, descreve as condições para a emissão de declarações e o formato desse certificado. Tudo bem? E as suas informações. Bom, e por fim, com base na portaria, que é uma espécie, né, de regramento mais de nível tático, nós partimos bem para o operacional a partir da elaboração dos procedimentos, fluxos de trabalho, formulários, etc., que constam no site da Prex, naquele linkzinho ali, declarações de certificados, tá? Onde nós temos o fluxo, como eu falei, procedimentos operacionais, tutoriais de como solicitar certificados e enviar relatório final, orientações para acessar os certificados e, no caso dos participantes, orientações para verificar a autenticidade. Desculpa. No caso dos participantes, orientações para acessar os certificados e, no caso de qualquer pessoa que tenha interesse em verificar a autenticidade, o linkzinho, né, as orientações para acessar o link que tem esse propósito, né, de verificar a autenticidade do certificado. Bom, passando rapidamente pela legislação, vamos agora falar dos grandes números dos nossos cursos. Percebo que a plataforma foi lançada em 3 de maio do ano passado, então nós temos aí um ano, né, arredondando aí um ano de uso da plataforma. Já tivemos alguns incrementos importantes, mas nós entendemos que podemos avançar ainda mais, tá? E isso vai ficar claro ao longo da minha apresentação. Bom, esse gráfico, pessoal, mostra a evolução das ações de extensão como um todo, tá? Ali em vermelho, né, logo depois do azul, né, tem a parcela dos cursos. Percebam que, em linhas gerais, nós tivemos um vale, né, isso aí está quase como uma banheira, né? Em 2019 nós estávamos num patamar, veio a pandemia, vocês devem concordar comigo que a extensão é muito presencial, é muito corpo a corpo, né? E nós tivemos um período longo de distanciamento, então isso impactou nos nossos números. Mas o fato é que em 2022 a gente já está ali, podemos dizer, no mesmo patamar, já superamos em termos de número de ações de extensão, e isso é algo muito positivo. Ok? Mas aí, fazendo um recorte somente para cursos e eventos, a gente percebe que novamente a banheira aparece, né? Temos ali realmente um pequeno incremento, né, dos eventos, mais do que de cursos, né, mas o somatório nos coloca no mesmo patamar de 2019, mas aqui o outro gráfico fala da distribuição entre os campi, né, da UFC. Ali eu concentrei o interior numa única parcela, mas o fato é que nós tivemos em 2022 uma predominância, né, ali do Benfica, ok? Isso considerando ações de extensão.
Mas nós vamos ver no próximo slide que nós tivemos algumas poucas ações do PC, que essas, em termos de número de certificados emitidos, né, extrapolaram inclusive as nossas expectativas. Ok? Então, aqui em termos de número de ações de extensão da modalidade curso e evento. Aqui, nós estamos falando de certificados emitidos. O slide anterior, nós tratamos de ações cadastradas das modalidades curso e evento. Aqui, certificados emitidos. Percebam que nós saímos de 2021, né, de algo em torno de 10 mil certificados e fomos para 238 mil certificados emitidos em 2022. Né? Já estou vendo alguns com cara de espanto, né? E é isso mesmo, nós tivemos um incremento muito grande. Agora, tem uma coisa que incomoda, é que a grande parcela desses certificados emitidos em 2022, se vocês olharem ali no nosso top 5, né, se trata de 3 ações de extensão, cujo ticket é muito grande. E aí eu queria já de pronto colocar para vocês a capacidade do nosso processo atual de emissão de certificados em massa. Nós atendemos ali uma ação, percebam aquela primeira, ela certificou 192 mil pessoas. Ok? Então, desde já, queria deixar claro isso. Isso aí é casos muito específicos, é difícil, etc. Quem sabe, né, com o advento das tecnologias remotas, né, de ensino, de 3 cursos de AD. Exatamente. Lá de Sobral, aqui com a turma do UFC Virtual. Né? Isso. Pronto, perfeito. Já temos aqui um beneficiado. Né? Percebam que é uma iniciativa linda, como muitas outras dentro da UFC, né? E que até um tempo atrás não tinha ação cadastrada na Prex. E aí o que é que nós fizemos? Conversamos com os professores, dizendo, olha, a gente tem que transformar isso aqui em uma ação institucional. Não adianta ficar nos corredores da universidade, isso não vai nem para o anuário da UFC, não vai nem para o relatório de gestão, se não tiver cadastrado com uma ação de extensão. E é uma ação belíssima, linda, com altíssimo impacto, né? Que pode não ter visibilidade. E nós e a nossa universidade perdemos com isso, porque a gente não demonstra, né, em termos de valor, o que a universidade está entregando para a sociedade. Certo? Bom, então, percebam que aquilo lá é algo que nos orgulha, o incremento é muito significativo, mas uma coisa que nos preocupa muito é isso tudo está muito concentrado em poucas ações. Tá? Então a gente quer o quê? Buscar uma capilaridade que nos dê segurança de que a gente vai manter um determinado patamar de certificações ao ano. Tá? E aí, claro, a turma da cultura vai ter um papel importantíssimo nesse processo. E percebam, por exemplo, que no caso de eventos, certificados, agora no verdinho ali, né? Certificados emitidos para a modalidade de evento, nós tivemos decréscimo. Opa, acendeu de novo aí a luzinha amarela, por que não dizer a vermelha? Vamos ver o que é que está acontecendo. Por que os eventos não estão acontecendo, pelo menos no campo mais formal? Tá? Temos que, né, agir no sentido de retomar, pelo menos o patamar de 2021, quem sabe, né, superar. Ok? Bom, aqui eu trago mais alguns gráficos. Esse primeiro, eu divido, né, a quantidade de curso aqui, novamente, em termos de ações de extensão cadastradas na Prex. De todas as ações das modalidades curso e evento, vocês estão percebendo que cultura corresponde ali a algo em torno de 18%. Certo? É muito, é pouco? Talvez em termos de número de ações cadastradas no que se refere ao total, esteja até num número representativo e interessante. Mas quando eu olho para o número de certificados, aí realmente tem muito pouco. Por quê? Porque o ticket médio dos eventos cadastrados na área de cultura
né, o ticket de certificados por curso ou evento é baixo. Então, nós temos ali um total, por exemplo, em 2022, de 167 certificados emitidos para ações de extensão da área temática cultura. E aí pergunto para vocês, dá para melhorar? Alguém já deve estar pensando, poxa, só os meus cursos já passa disso, né? Tá, então, vamos lá. O problema é que para nós não aparece, né? Se não tiver cadastrado, se não foi solicitado junto à Prex, não vem para o nosso gráfico. Bom, e agora vamos ao, né, core da nossa reunião, né? É falar um pouco sobre o processo de certificação de cursos e eventos. Bom, eu queria iniciar falando que isso tudo é relativamente novo, falei agora há pouco, né? Tem um ano de funcionamento. A live foi, ali está errado, tá? Desculpe, foi 3 de maio, tá? 3/5 de 22. Então foi um lançamento através do StreamYard, onde envolvemos, né, as equipes do interior, da capital. Essa live ela foi gravada e está disponível até hoje no site da Prex. Quem quiser dar uma olhadinha, está ali o endereço, tá? Mas é bem fácil, vai lá no YouTube, no Google, vocês acham. Então, foi um momento em que nós, claro, para atrair o público, nós falamos muito da plataforma de emissão de certificados online. Mas foi um momento em que nós lançamos oficialmente, em termos de implementação, a portaria número 13, disponibilizamos o fluxo de trabalho, os procedimentos e, efetivamente, lançamos o período de transição entre a emissão física de certificados e a emissão remota. Transição esta que já passou, já faz um tempo. Tá? Tivemos 4 meses em que emitimos certificados nos 2 formatos. Hoje, trabalhamos somente no formato remoto, utilizando a plataforma. Bom, e o objetivo, né, desse novo processo? Prover mais eficiência, confiabilidade, sustentabilidade e agilidade ao processo de certificação de cursos e eventos da UFC. E contribuir para o crescimento quantitativo de cursos e eventos de extensão formalizados. Percebam que a gente vem, né, repetindo esse ponto, porque ele é importante, pessoal. Vamos formalizar nossas iniciativas, vamos formalizar nossos projetos, né, de curso e evento, e por que não dizer de outras iniciativas de extensão, porque desta forma a gente consegue, né, institucionalizar e obter vantagens, né, com relação a isso, além de que isso vai aparecer nos relatórios institucionais. E o nosso público-alvo, coordenadores das ações de extensão, né, das modalidades curso e evento, e participantes de cursos e eventos de extensão internos e externos da UFC cadastrados na Prex. E aí as principais motivações. De novo, a questão da informalidade é uma coisa que realmente incomoda, tá? Emissão de certificados pelos usuários de cursos e eventos não cadastrados como ação de extensão. Então, a informalidade das ações de cursos e eventos leva a um outro problema, que é a emissão de certificados que não estão regulares, né, junto à Prex. Vou abrir um parêntese rápido, só para vocês entenderem como isso é algo que tem que ser observado. Nós recebemos há um tempo atrás o contato de uma prefeitura, tá, de um estado que não é o do Ceará, pedindo para a gente confirmar a veracidade de um certificado emitido com a logomarca da UFC. Acontece que era um certificado que não tinha uma ação cadastrada na Prex. Então nós não tínhamos como responder positivamente. Então acabou ficando, né, uma coisa meio torta, né, tentando explicar a existência de um certificado emitido em alguns departamentos dentro da UFC, com a logomarca da UFC, mas sem necessariamente ter um vínculo com um projeto acadêmico aprovado, que no nosso caso é uma ação de extensão. Vocês estão percebendo como é crítico? E esse certificado estava sendo utilizado por um servidor dessa prefeitura para fins de progressão. Então, novamente, remete à questão da responsabilidade dos documentos que nós emitimos dentro da UFC, tá certo? Relatórios gerenciais com número incompatível com a realidade.
Então, na hora que a gente apresenta esses números e os números não estão, né, num patamar que a gente gostaria, né, em parte é porque muito do que a gente faz não é registrado. Então, é uma preocupação. O processo anterior de certificação realmente era burocrático, limitado, né? Você tinha impressão, você tinha que buscar lá na Prex. Então, é uma coisa que chateava, que dava mais trabalho, etc, etc. Então, era um ponto a ser trabalhado também. Previsão do aumento significativo do público beneficiado devido ao uso de tecnologias remotas. Falei agora há pouco aqui da emissão massificada de certificados. Hoje, já estamos preparados para isso, tá? Então, com a impressão física, não tinha essa possibilidade. Imagina pegar 190 mil certificados de uma ação e ter que emitir, né, manualmente. Complicado, né? E ainda tem a questão dos custos, né? Então, nós tínhamos que receber blocos e blocos de papel timbrado lá da gráfica para poder imprimir em cima desses papéis, etc. Então, tem todo um custo para o UFC que hoje não existe mais. Então, a gente passa o link, né, do certificado para o participante, ele abre ali o PDF, imprime, ou seja, esse custo não existe mais para o UFC. Então, estamos ganhando em termos de eficiência. Tá? Então, a partir daquelas constatações, a gente, né, pode dizer o seguinte, que o nosso novo processo ele se caracteriza por ser de fácil compreensão e operação, por possuir um código de verificação da autenticidade, ele emite declarações de participação e certificados. O que é isso? Nós, para desburocratizar, facilitar a vida de quem vai cadastrar esses cursos e eventos na Prex, nós bolamos o seguinte: um curso ele pode ter vários módulos, quando eu tenho partes desse curso que são interdependentes, e eu posso emitir ao longo da realização desses módulos declarações de participação. O certificado só é emitido ao final, tá certo? Mas o aluno ele vai participar de um processo seletivo, ele precisa do documento que ele já participou desse primeiro módulo. Então, a plataforma ela já emite declarações de participação, né, para esses casos. E nós temos também a possibilidade de um curso ter várias turmas. Imagine você vai realizar o mesmo curso 5 vezes, para turmas diferentes. Gastar 5 vezes a ação é meio produtivo, né? Então, o que é que nós bolamos? Olha, a mesma ação pode prever mais de uma turma. Agora, cada turma tem que ter mesmo ementa, mesmo conteúdo programático, etc, etc, que, né, como a lógica nos remete. E é possível também emitir certificados para essas turmas, através do cadastramento de apenas uma ação. Tá certo? Uma ação que prevê várias turmas, você realiza várias ações e vai emitindo, solicitando certificados e emitindo um relatório final, e os certificados vão sendo emitidos progressivamente. Melhorou ou não melhorou? Né? Melhorou, então. Nós antigamente fazer um cadastro para cada curso, em cada turma. Sim. No nosso caso, na Casa Amarela, né, nós temos 3 cursos. Cada curso funcionava em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, nós antigamente precisávamos fazer um cadastro para a turma da manhã, para a turma da tarde e para a turma da noite, para depois fazer a emissão dos certificados. Hoje não. Hoje eu faço um cadastro onde eu prevejo que esse curso vai ter turma manhã, tarde e noite. Então, eu faço um cadastro para todo o curso. Facilita bastante a emissão. Bom, então, é uma novidade que alguns já conhecem, já estão usufruindo, que bom saber, né? E agora, em caso de dúvidas, liguem para a gente, tá? Tirem dúvidas, vejam como é que é a melhor forma de colocar no cadastramento da ação, para na hora de solicitar a emissão de certificado, a coisa aconteça tudo certinho, sem problemas, tá? E no caso de certificação de eventos, que é bem específico para esse tipo de situação,
você tem eventos que podem ter a certificação dos participantes, ou seja, um aluno ou alguém que venha, venha participar ou assistir uma palestra, por exemplo. Temos a possibilidade de certificar palestrantes, que pode ser bem interessante e atrair profissionais, especialistas para os eventos de vocês, tá? E podemos também certificar apresentadores, a gente está chamando assim, né, apresentadores de trabalho, ou seja, um aluno, um trabalho científico, tem ali umas salas onde são apresentados, né, artigos, etc. Então nós temos também a possibilidade de certificar esses participantes. Ou não? Bom, perfeito. Seu nome? Bem, muito boa a sua pergunta. Eu queria... Tá. Tá. Bom, não sei se eu vou conseguir reproduzir com a mesma, né? Mas ela está perguntando, no caso dos alunos de pós-graduação que participam da organização do evento, né? Ou do curso. Perfeito. Importante, pessoal, deixar claro, distinguir dois grupos. Um é aquele grupo que organiza a ação de extensão. Então, essa turma vai receber declaração de participação da ação de extensão via SIGA. O coordenador da ação vai cadastrar os membros da comissão organizadora do curso ou evento no SIGA. Isso é até bom para a curricularização da extensão, né, que vocês devem estar né, atualizados aí com relação a toda essa mudança que está sendo implementada agora esse ano. Outra coisa é o grupo que participa do evento ou curso, que aí é o objeto do nosso trabalho aqui, tá? Nós vamos certificar os participantes dos cursos e eventos. E qual é a diferença? Essa turma que participa, ela não tem uma ação proativa na execução do curso ou evento. Por isso que eles não vão receber horas de extensão, por exemplo, se forem alunos de graduação, para serem utilizados na curricularização. Tá certo? Aí eu vou seguir aqui, tá? Vamos deixar para, porque já me avisaram que eu tenho 15 minutos. O pessoal aqui é meio rigoroso com o tempo. A gente vai abrir um tempinho para as perguntas, pode ser? Tá? Bom, e aqui eu queria destacar, né, alguns detalhes do nosso fluxo, passando, claro, pelo fluxo de trabalho que nós elaboramos. Isso aqui talvez seja alguns estranhos, né, que eu passo um pouco ao largo, né, da turma da cultura, né, porque aqui é bem engenharia de produção, administração, né, pode ser chato para alguns, tá, mas eu vou pedir um pouco de compreensão para a gente tentar, de uma forma mais objetiva, falar como a coisa funciona, tá bom? Eu fiz aqui um destaque, perceba que é o mesmo fluxo anterior, tá certo? Mas eu queria falar de algumas caixinhas dessas que são importantes. Primeiro, cadastramento da ação de extensão. Queria destacar que o SIGA, ele hoje é funcional, já está há 3 anos na rua, né? Já foi aprimorado, então já funciona plenamente para o que a gente precisa em termos de cadastramento das ações de uma forma otimizada e fácil. E eu costumo destacar, está ali naquele terceiro tópico, que é a possibilidade de resgatar as informações de um curso cadastrado anteriormente. Olha só que legal, como isso é importante para desburocratizar, para facilitar a vida de vocês. Eu realizei um curso, finalizei, certifiquei os participantes, deu tudo certinho. Legal. Próximo ano, vou fazer o mesmo curso. O que é que eu faço? Vai ter um botãozinho mágico lá, ó. Clica, resgata informações do curso anterior, você atualiza as datas, atualiza o que tiver de atualizar, etc., mas pelo menos não parte do início. Tá? Então, assim, essa e entre outras facilidades tornam o processo de cadastramento menos traumático do que já foi no passado. Então, isso é muito bom dizer aqui, né, que faz parte, né, de um trabalho que nós estamos, né, tendo, né, há alguns anos. Vocês devem lembrar da época que o cadastramento das ações era feito no Word, né, no documento do Word. Então, já tem bastante coisa interessante aí para nos orgulhar, né. Tem a questão
para aqueles coordenadores que envolvem alunos de graduação, é importante deixar claro que essa turma vai começar a cobrar vocês para utilizar as horas dessas ações nos seus cursos de graduação, porque 10% da carga horária total do curso vai ter que ser realizada, né, em ações de extensão. Então, eles vão precisar disso. Então, para atendê-los, precisa ter ação cadastrada na Prex. Bom, próximo passo, gerenciar as inscrições do curso. Claro, eu vou realizar meu curso ou evento, eu tenho que saber quem participou, e a Prex, ela não vai atrás, ela não se responsabiliza pela lista dos nomes que serão certificados. Isso é a responsabilidade do coordenador. Eventualmente, surgir uma auditoria, a gente vai na ponta, tá? Mas é importante que o coordenador tenha uma clareza e faça esse registro de forma adequada das inscrições e da frequência, né, de quem participou do evento. Claro, ao longo da execução. Então, realmente implementar, executar conforme planejado, ou seja, conforme foi cadastrado na ação de extensão que foi submetida à Prex. Bom, e aí, a partir ali do quarto quadrinho, terminou a minha ação, evento ou curso, eu encaminho o relatório final da ação via plataforma de relatório. É uma plataforma também que é padrão, não só aplicada a cursos e eventos, mas para programas, projetos, qualquer ação de extensão, ao final tem que enviar o relatório final. Essa plataforma tem login e senha, então é toda protegida, tem os campos, né? Enfim, ela é bem autoexplicativa e tranquila de preencher, tá? Então, tem que enviar o relatório final, tem que preparar uma planilhinha, vocês estão vendo aí que ela é bem simples, basicamente, nome completo, e-mail e CPF dos participantes. Você tem que mandar, você coordenador, é o responsável por enviar isso à Prex, tá certo? E de posse desses dois documentos, relatório final, que vai via plataforma e a gente tem como rastrear se está tudo ok com o relatório, etc. Juntamente com a planilha, eu tenho agora a plataforma que foi desenvolvida para emissão de certificados. Certo? Nessa plataforma, você vai solicitar, ela também é protegida por login e senha, você vai solicitar os seus certificados. E nessa solicitação, você vai vincular o relatório final que foi encaminhado e vai também anexar a lista dos participantes. Ok? Bom, depois de solicitado, né, os certificados via plataforma, a gente vai entrar aqui num loopzinho, aí a nossa equipe vai verificar se está tudo ok, se tiver alguma pendência, alguma informação ali que precisa ser ajustada, etc. Vai entrar aí num ciclozinho até essas pendências serem ajustadas completamente. Depois deu tudo certinho, homologação da solicitação de certificado e a notificação do coordenador que os certificados estão prontos. Simples assim. Depois disso pronto, né, o coordenador já pode visualizar o certificado. Esse é o modelo atual dos certificados. Aqui as informações no verso, elas são editáveis pelo coordenador. O coordenador pode, enfim, vai colocar ementa, conteúdo programático e tudo mais que for relevante. Parcerias, podemos receber até 3 logomarcas de parceiros, tá? Isso é importante citar. Só que eu tenho uma novidade, pessoal. Para quem já acha interessante o certificado, né, o modelo atual, talvez alguns de vocês tenham recebido um e-mail recente, onde nós fizemos uma enquete sobre o layout do que seria o novo certificado, né? Então, nós tivemos aí já consolidado o resultado. Nós teremos esse modelo primeiro aqui como o nosso layout para cursos e o segundo para eventos. E aí, melhorou? Melhorou, né? Aos pouquinhos estamos evoluindo, um passo de cada vez, né? Bom, eles ainda não estão implementados, nós já fechamos a enquete, tá?
esses foram os selecionados, os vencedores, e a previsão de mudança, já coloquei ali a faca no pescoço lá da equipe do sistema, né, de, olha, me dê uma data aí para esse negócio estar funcionando. Não, professor, pode prometer para o dia 2. Pronto, dia 2 está prometido, então, a partir dessa data, a gente já vai ter o certificado mais bonito do que já é, né, o atual também é bonito, pessoal, vamos também, né, 2 de maio, tá? Bom, e aí finalizando aqui mais, né, o coordenador da ação curso-evento recebe um e-mail dizendo, olha, os certificados estão prontos. Aí você pode perguntar, poxa, por que não manda logo um e-mail para os alunos, para os participantes? Porque a gente já verificou que o risco de e-mails em lote cair em caixa de spam é muito alto. Então a gente acabou optando por, né, delegar isso ao coordenador, visto que poderíamos ter problemas, o aluno, o participante não foi avisado que o certificado estava pronto e a coisa ficar perdida no limbo, tá? Bom, e aí, por fim, claro, o participante, aqui na RAI participante, né, ele só tem a última atribuição lá, que é acessar o sistema, ele vai receber, no primeiro momento também, um e-mail, né, e vai ser avisado pelo coordenador, é o que a gente imagina, e nesse primeiro e-mail ele vai ter as instruções para acessar a plataforma, nesse primeiro acesso, depois ele pode trocar senha, etc, etc. Mas o fato é que qualquer curso que ele venha fazer na UFC de extensão ou evento de extensão, vai ficando o histórico na plataforma, onde ele pode acessar a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, 2, 3, enquanto a plataforma estiver operacional. Ok, pessoal? Não, não. A gente não... O SIGA, ele é utilizado para cadastro da ação, tá? Aqui a gente está falando da plataforma de emissão de certificados, tá? No futuro, a gente espera que o mais breve possível, né? A gente vai a gente tem um projeto, ele só não iniciou ainda e não temos ainda, eu confesso a você que não temos a expectativa ainda de início, que é a migração desse processo para o S3. A gente ainda não tem, mas tem esse sonho da gente levar para o S3, tá? Bom, e aí, pessoal, para finalizar, já estou encerrando a minha fala, tá? A expectativa que a gente tem com relação a essa nossa conversa, essa nossa reunião. Primeiro, a maior sensibilização dos extensionistas sobre a necessidade do cadastro de cursos e eventos de extensão na Prex, ou seja, é importante, né, formalizar as nossas iniciativas, os nossos esforços, e com isso, né, obter um aumento significativo da demanda por certificados de cursos e eventos promovidos pela UFC, melhorar bastante aqueles números que eu apresentei aqui para vocês, ter mais interessados em participar. Imagina, quem não quer participar de um curso de extensão da UFC, receber um certificado bonito, um certificado sem sair de casa, né, recebe o link lá, já tem acesso, pode imprimir, pode ir assim por diante. E, por que não dizer, é mais um atrativo importante para a gente atrair parceiros, né? Parceiros que vão também, juntamente conosco, usufruir, né, desse processo automatizado e facilitado de formalização da ação e também de emissão de certificados. Tá certo? Então, era basicamente isso, tá, pessoal? Eu queria, novamente, falar aqui das coordenadorias da Prex, elas estão à disposição de todos. Aqui tem os contatos, a apresentação vai estar disponível, a gente vai, né, depois encaminhar os links. Queria também pedir para que vocês acessem, né, esse site para registrar a frequência, tá bom? Eu vou deixar, quando eu estiver aqui discutindo, né, respondendo as perguntas, etc., eu vou deixar o QR Code aqui na tela, e eu acho que é isso. Queria agradecer a atenção, tá certo? Pronto. Eu queria agradecer a atenção e agora vamos abrir para a rodada de perguntas, discussões, tá certo? Espero que tenham gostado do que foi falado aqui e a gente continua à disposição para avançar ainda mais, né, com esse processo, dentro da lógica, claro, que ele ainda não está acabado, ele sempre pode evoluir, melhorar, tá bom? Então, muito obrigado. Finalmente, né, vou te atender, por favor. Não quer vir aqui mais para perto, não?
Claro. Para levar à frente essa etapa de cadastro da ação. E aí a gente fica com essa dúvida de até que ponto eu consigo tramitar o processo. Porque eu inicio o cadastro, digito no perfil de digitador e depois que tramita eu perco o acesso. Né? E aí eu queria entender essa diferença, se tirando do apoio do perfil de digitador e tornando apoio administrativo, se eu conseguiria tramitar por mais etapas o cadastro, porque realmente só como digitador ainda é muito limitado, né? A gente fica dependendo do coordenador da ação, no caso, o diretor da unidade, para levar à frente as demais etapas. E as outras duas perguntas é sobre a certificação. Qual a média? Podemos ir uma por vez? Pode. Posso? Pedir ajuda aos universitários aqui, o Agnaldo, ele é da coordenadoria, que é a que lidera, coordena na PREX todo esse processo de cadastramento das ações, tá certo? Bom dia. Infelizmente, nesse momento não pode. O perfil do digitador, né, ele realmente se restringe àquela primeira parte ali, o momento inicial, onde você vai colocar as informações no cadastro lá no SIGA. A etapa seguinte, né, que lida da questão da responsabilidade no meio da tramitação, é atribuída somente ao coordenador da ação. Obviamente que chega um momento que tem que passar pela tramitação no departamento. Então, assim, já é algo que necessita de um parecer, né, isso é importante destacar, que o cadastro, ele necessita dessa tramitação regular no departamento, se for departamento, ou na unidade administrativa. E, como tal, ou é um colegiado ou a própria chefia que vai fazer essa aprovação ad referendo. E assim seguir para a diretoria da unidade do centro. Então, realmente, o digitador, ele só tem esse acesso no momento, por entender da questão da responsabilidade das etapas seguintes, apenas de digitar mesmo aquelas informações que já devem ser trazidas previamente pelo coordenador, certo? Ok. A segunda é sobre a média do prazo de emissão do certificado, porque você deu o exemplo de letramento, por exemplo, que foi um curso muito grande lá de Sobral, 192 mil pessoas, e eu lembro que realmente não demorou muito para a gente receber o certificado. E eu queria entender um pouco sobre uma questão do sistema eletrônico, uma média de prazo para a gente dar para o participante, de repente, quanto tempo eu vou receber, né, ao final do curso, né, ou ao final do evento, para ele ter uma expectativa de prazo. E o segundo também é se é possível, em caso de eventos internacionais, ter um template em inglês. Essas duas perguntas. Vamos lá para a segunda primeiro, né? Bom, com relação ao prazo, eu vou falar um pouco do nosso prazo na PREX, tá? 5 dias, a gente pede, né, para que a gente possa homologar até 5 dias, claro que vai depender da fila, se a fila estiver pequena, a gente vai bem menos que isso, mas é um prazo máximo que a gente pede, tá? Agora, isso pode aumentar no caso da solicitação de certificados vier com problemas. Por exemplo, participantes sem CPF ou
algum procedimento necessário para a emissão de certificado que não foi feito corretamente. Então, volta para ajuste e essa coisa vai girando, né? Volta para a gente depois do ajuste, a gente vai checar, etc. e tal. Isso pode, claro, atrasar um pouco o nosso prazo, tá? O fato é que, se o coordenador se antecipar, né, principalmente no caso de evento, né? Evento, hoje em dia, a gente participa, às vezes, de eventos que, no final, o certificado já está na tua caixa de e-mail, né? Então, é possível? É, desde que haja uma antecipação, tá? Com relação a esse fluxo que nós estamos falando. Confesso a vocês que a primeira vez ela é um pouco mais trabalhosa, demorada, por quê? Porque o próprio coordenador vai estar aprendendo, vai estar verificando, né, junto num processo de acertos e erros, né, como a coisa funciona. Mas a partir do segundo, terceiro, quarto, a coisa vai acontecendo de forma bem fluida, né, a partir do entendimento de como a plataforma funciona, tá certo? Então, isso facilita bastante. Por isso que é bom não desanimar da primeira vez, tá certo? Porque é um primeiro contato que vão ter com a plataforma e isso pode afetar, talvez, no prazo. Mas a partir do segundo momento, em que já há uma familiaridade, já facilita, tá? Aí eu queria que você repetisse a terceira pergunta, que não ficou tão clara para mim. Bom, confesso que não está previsto ainda. Pode ser uma ação aí de melhoria para os próximos meses, tá certo? Se houver demanda, a gente vai atrás. Boa. A plataforma, ela deixa completamente editável aquele verso do certificado para o coordenador. Então, se o coordenador quer... Agora, claro, o coordenador tem que ter noção de espaço, né? O espaço ali é limitado, etc. Mas ele pode, por exemplo, optar por resumir o conteúdo programático, etc. e tal, e colocar do lado em inglês, tá? Então, isso vai passar pela nossa equipe, mas não tem problema nenhum homologar o certificado dessa forma, tá certo? Então, por isso que a gente coloca a importância, né, de experimentar a plataforma e aprender com ela, né, e essas facilidades que ela nos dá. Inclusive, a utilização de um íconezinho lá que a gente percebe que alguns não usam, que é um ícone de visualização do certificado. Às vezes a gente recebe o certificado, está lá uma coisa bem confusa, né, os textos sobrepostos, etc. A gente vê que a pessoa não clicou lá e visualizou minimamente o certificado. Então, como eu estou falando, essa curva de aprendizado vai mostrando esses detalhezinhos que, quando realmente a coisa engrenar, né, os prazos, né, vai ser muito mais fácil e a coisa vai acontecer de forma muito mais fluida. Sim. A pergunta do colega é se no certificado tem o QR Code para acessar a página de verificação. Está ali, ó. Naquele cantinho ali, né, você tem o site. No verso. Eu queria aproveitar a tua pergunta e dizer, nesse verso, ele é tão flexível que até permite você incluir logomarca de parceiro. Agora, qual é a exigência que a gente tem para colocar logomarca de parceiro? A gente não exige que seja uma parceria formal, que tenha passado pela Proclad, que tenha fundação de apoio, etc. e tal. A gente exige apenas que a parceria seja mencionada ou no cadastramento da ação, ou no relatório final, ou que seja enviado juntamente com aqueles documentos no pedido de emissão de certificado, uma declaração, uma carta de intenção, alguma coisa que nos comprove que a parceria ela efetivamente existe, que não precisa ser financeira, inclusive. Cadastramento da ação, tem o campozinho lá, parceria, você pode mencionar a parceria ali. Você pode também, no relatório final, mencionar que ao longo do curso, você não tinha previsto no cadastramento a parceria, mas aconteceu que conversou com não sei quem, né, fechou uma parceria, mesmo que informal, né? Então você menciona no relatório.
Se mesmo assim não apresentou no relatório, que eu acho que são as duas vias mais fáceis, né, você pode emitir uma declaração, né, com a assinatura do representante do parceiro, etc. e tal, encaminha para a gente já considera. Certo? Pronto. Alisson, em relação àquela questão dos 60 dias para parcerias, né? No caso, são parcerias que têm transferência de recurso financeiro, ok? Econômico-financeiro. Econômico-financeiro. Normalmente, a gente complica quando tem recurso financeiro, ou seja, o parceiro vai meter a mão no bolso e, olha, vai lá e investe na divulgação, né? Estamos falando aqui de cultura, né? Olha, vamos contratar profissionais, né? Enfim. No caso do econômico, a gente nem entra muito nessa seara. Por quê? Porque é um auditório que é disponibilizado, é uma equipe, é a equipe do parceiro que vai entrar junto contigo, infraestrutura, equipe, né? Algum tipo de insumo que o parceiro vai te dar. Por exemplo, olha, eu tenho aqui já uns banners prontos para divulgar o evento, está aqui. Sei lá, desde que não seja um emprego de recurso financeiro, né, dinheiro, né, aporte, né, para custear alguma coisa do evento, do curso ou evento. Tem também os casos de cursos que prevêem cobrança de inscrições, tá? Então, esse caso é um caso que a gente precisa verificar. O Chicão está aqui à disposição de vocês para trocar uma ideia sobre como viabilizar de forma institucional, formalizada, a cobrança de curso. A gente sabe que acontece muito, mas ainda ali no campo informal, e não tem muitos desdobramentos negativos, porque geralmente é uma cobrança ali para custear um lanche, ou, sei lá, o deslocamento do instrutor, coisas simples. Isso não tem, vamos dizer assim, um desdobramento negativo, né? Ah, mas eu quero uma coisa mais estruturada. Estou falando aqui de um congresso internacional que eu estou fazendo aqui na UFC. Aí a coisa já muda de cenário. Aí é onde tem que se buscar, né, formalizar isso em algum nível, inclusive envolvendo fundação de apoio, que é a nossa, enfim, que é a entidade que vai gerenciar financeiramente, por exemplo, o evento. Tá certo? Não. Não, Alisson, porque eu não tinha concluído. O curso de iniciação, qual é a exigência horária? A carga horária para cursos, 20 horas. 20 horas. E eventos, 8, né? Ok, obrigado. Essa é a única restrição. Tem a questão do aperfeiçoamento, que são cursos mais longos de duração. Tá certo? A partir de 20 horas. A partir de 8. Tem coisas que a gente ainda está amadurecendo, tá, pessoal? Tipo, eu tenho um evento que prevê minicursos. E aí, minicurso? Como é que fica, né? Se for um curso no padrão aqui da nossa portaria, teria que ter 20 horas. Mas às vezes o minicurso é o quê? 2 horas? 4 horas, né? Uma oficina. Então a gente considera isso o padrão evento, tá? E aí a gente também certifica dentro desses padrões. Essa informação é muito importante, porque eu vejo muitos projetos oferecendo oficinas, a própria secretaria também, minicursos e oficinas, e eu acho que vai ter uma procura. Então, no caso, cadastra como evento e a certificação é como se fosse um evento, mas não fica, né? Porque é aquela história. A portaria é omissa nesse caso, tá? Então, o que é que a gente considera? Que o minicurso, a carga horária do minicurso, ela está embutida ali na carga horária do evento, que é um mínimo de 8 horas. Tá certo? Então, você pode ter um evento que pode ser ali fragmentado em diversos subeventos, vamos dizer assim,
e que essas certificações elas vão ocorrer de acordo com o que o coordenador solicitar via plataforma. Elas já estão operacionais. Não. A questão a diferença é entre a certificação. Certificado, evento mínimo de 8 horas, curso mínimo de 20 horas. Cadastro no SIGA, para fins de carga horária de aluno, de professor, de membro externo, pode ser cadastrado qualquer carga horária mínima, obviamente, respeitado uma carga horária razoável. Lá no cadastro ele pede a carga horária semanal, então não há restrição, não há outra opção que você vai colocar uma carga horária semanal. Então, se você colocar uma oficina de 2 horas, o sistema vai entender, dividir 2 horas pela semana e vai dar 1 hora fracionada que não existe. Então, considerando só isso, o restante pode. De 20 horas, 8 horas. Assim, é uma coisa que não existe uma regra que vai impor isso, mas a gente acaba seguindo o que está sem CNPq, o próprio CCTAI, né, dos técnicos administrativos, impõe que não faz sentido você apertar o curso menos de 20 horas se o plano de nosso cargo de carreira nem aceita, né, para poder você cumprir a progressão. E na TAPS, quando você vai incluir lá no seu like, você tem no mínimo de 20 horas, tá? Então vem daí também, né? A questão de certificação minimamente 20 horas e 8 horas do evento. Mas não há nada que proíba, mas é uma coisa que a gente tenta só mesmo dar um sentido, tentar seguir o padrão que é feito, né, na meio acadêmico. Tem uma coisa também que eu lembrei aqui agora, eu percebo que a gente está ainda construindo esse negócio. Não chegou nenhum evento assim mais complexo com esses subeventos que eu estou mencionando aqui, né? Mas eu lembro que nós temos também a nossa declaração de participação. Então, pode ser a saída, por exemplo, para um minicurso dentro de um evento que o participante quer, né, algum comprovante que participou. Então, temos a declaração de participação. Tá? Ele vai receber o certificado do evento, né? Mas se ele participou apenas do minicurso, temos a possibilidade da declaração de participação. Sobre os bolsistas. Tá. Sobre os bolsistas do PPCA. Né? Eles, no caso, eles vão receber certificado ou declaração? Depende da participação dele. Né? Se ele participa, por exemplo, da organização, ele já vai receber declaração como extensionista. Não, ele não é um bolsista de extensão, né? Inclusive, então, vamos lá. Por exemplo, os nossos projetos lá na DICART, né? Nós temos bolsistas do PPCA e eles atuam como instrutores, eles preparam Perfeito. as aulas, eles dão as aulas, né? Tem alguns eventos que eles também nos ajudam. Nós temos uma exposição artística que acontece no MAL, né? Então, alguns bolsistas vão ajudar nessa organização. Cada caso, como se aplicaria. Perfeito. Essa sua pergunta deixa para falar uma coisa extremamente importante. Se você está falando de bolsista, certo, e é bolsista de extensão, certamente você conseguiu essa bolsa de extensão porque cadastrou um projeto ou programa. Aí concorreu ao edital de bolsas, etc. Tudo certinho, parabéns pela bolsa. Só que o projeto ou programa não te dá direito a solicitar certificados. Você tem que cadastrar uma nova ação na modalidade curso ou evento. O SIGA permite até você vincular o teu projeto ou programa já aprovado, tá certo? E aí você vai ser mais específica nesse novo cadastramento, falando do curso ou evento.
citando ementa, programação, etc, etc. Tá certo? E aí essa inovação que vai te dar, que vai ser da modalidade curso ou evento, que vai te dar a possibilidade de solicitar o certificado. Isso, programa ou projeto. Eu tenho um programa, projeto cadastrado. Posso pedir certificado? Não. É importante deixar claro isso. A gente tem uma fila aqui, daqui a pouco eu passo para ti. Professor, temos várias dúvidas aqui. A Érica Freitas está perguntando sobre a plataforma de certificados. Como editar dados? E-mail de contato, incluir nova assinatura, etc. Bom, o processo de solicitação de certificados ele é bem flexível. Já falamos aqui que o verso do certificado, o coordenador, né, vai lá e edita da forma que quiser. No caso dos dados dos participantes, vocês perceberam aquela planilhinha, ela é bem simples. E ela foi pensada exatamente para ser simples, porque a gente não quer um processo complexo. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para essa aqui. Ei, Camila. Eu não sei se eu peguei a pergunta corretamente, né? Mas com relação... A senhora está solicitando informações sobre onde colocar o e-mail de contato, incluir novas assinaturas. Tá. Camila, você me escuta? Dos participantes, é o coordenador que vai encaminhar. Tá certo? É o coordenador que tem a responsabilidade de passar esses dados à Prex para que a gente possa emitir o certificado. Com relação, se a pessoa está perguntando sobre a assinatura do certificado, nós implementamos recentemente a possibilidade de uma terceira assinatura. Nós temos a assinatura padrão, né? A assinatura da nossa pró-reitora e a assinatura do coordenador da ação. Certo? A terceira assinatura foi pensada para o representante de um parceiro. Tá certo? A gente teve um problema de um parceiro que bateu o pé, a gente tem que assinar também esse negócio. Não, é justo. Então, só que não estava implementado. Demorou um pouquinho, mas saiu, já está na rua, já está ok. A ideia é não termos uma quarta, tá? Vou fechar nas 3. Perguntando sobre o e-mail do contato do coordenador. Pelo que eu estou entendendo, a dúvida é mais operacional. A gente tem no nosso site o passo a passo de como funciona todo o sistema para fazer a confecção do certificado, para fazer o cadastro da ação. E qualquer outra dúvida que exista a mais, vocês podem enviar para a gente por e-mail, que a nossa equipe está lá pronta para responder vocês. A gente vai tentar esgotar aqui as perguntas de todos, tá? A gente percebe que tem muito detalhe, né? A gente tem um colega ali que faz tempo que levanta a mão. Tem mais um aqui? Mais um aqui. Pronto, depois vamos para ali, tá? É porque o Museu de Arte da UFC, Núcleo Educativo, está perguntando. No caso de um evento grande, em que temos ações ligadas à Prex e outras não diretamente, como proceder? Aqui temos, por exemplo, o Férias no MAUC e emitimos declarações com layout do museu. Considerando que nossas atividades são abertas ao público e têm viés extensionista, podemos passar a cadastrar tudo pelo Prex, correto? Correto. Podemos sim. Inclusive, deixa eu voltar aqui, slide mais no início, né? Que caracteriza eventos. Bom, tá aqui. Vocês estão vendo ali o C, exposição, né? Se for o caso, né? E se caracterizar como evento, esse evento pode ser cadastrado na Prex e vai ter direito aos certificados. Qual é o lado bom da história? Vocês não vão mais ter que se preocupar com a emissão de certificados. A coisa vai ser automatizada, né? Isso vai entrar nos nossos números da extensão, enfim, tudo de bom. Aqui o exemplo, no caso do Férias no MAUC, há oficinas, palestras, entre as atividades com cargas horárias. Então, poderemos cadastrar tudo, emitir declarações para atividades com cargas horárias menores e certificados para mais de 8 horas, correto? Correto. Pode cadastrar tudo. Agora, sim, cada evento tem com características próprias, remete a uma ação específica, né? Então, talvez tenha aí uma certa fragmentação de ações de extensão a serem cadastradas, mas eu lembro que já foi dito, né? Tem um botãozinho mágico lá que resgata
as informações de uma ação já feita, então isso acaba facilitando muito quando você tem uma situação onde há uma variedade mais significativa de cursos e eventos. Deixa eu só lá e depois eu trago. Pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte: quando você vai ter que fazer aquela planilha com nome, CPF e o e-mail do participante. E, geralmente, nós da Casa Amarela, né, fazemos isso todos os médicos, né, você tem um pequeno problema, que é o dado. Muitas vezes a pessoa coloca o CPF errado, né, e você fica preso no outro sítio. Você não tem acesso àquele dado. No evento rápido, no hospital, tá, esse pode ser um problema considerável. Nome, CPF e e-mail. Isso é obrigatório para a emissão do certificado. Se essa planilha não estiver completa, não vai estar certificado. Então, na Casa Amarela, o que a gente faz? Mesmo hoje, nós emitimos uma cópia do RG e do comprovante de endereço da pessoa, para deixar anexado na certificação. Porque às vezes a pessoa preenche, que não é um formulário, online. A pessoa preenche o dado, mas preenche errado. Mas aí você fica preso, porque você vai ter que tirar aquele dado da sua planilha. Se a planilha não estiver perfeita, vai sair errado. Entendeu? De qualquer forma, vai voltar para você. Volta. Vai voltar. Você vai ter que tirar. O que a gente tem é o seguinte: a Prex não se responsabiliza por esses dados da ponta. Tá? Então, se o CPF chegar para a gente errado, realmente o certificado não sai. E lá na frente o participante pode reclamar. Né? E aí o coordenador tem que ter minimamente capacidade de rastrear o problema, de, olha, você informou o CPF errado. Né? Mas é uma observação extremamente importante para quem está conduzindo esse processo na ponta. Tá certo? Cada um, a gente não entra nessa seara, tá? Cada um tem que encontrar o seu jeito aí de resolver o problema. Sim. Sim. Ok? Por favor. Bom dia. Meu nome é Marcelo Dízimo, sou professor do curso de cinema e coordeno um projeto que é do Cineclube, que acontece semanalmente no nosso curso. E, assim, eu estou, inclusive, tirando algumas dúvidas. Pelo que eu estou entendendo, ele é um projeto cadastrado no FICA, projeto cadastrado na FEC, tem bolsistas do PPCA. Os eventos são semanais, exibição de filmes que, em média, dura 2 horas, mas debate 3 horas. Então, não teria direito a certificado. Cada semana, uma sessão, exibição de um filme, seguida de debate. Uma exibição do filme, em média, 2 horas, debate mais 1 hora, 3 horas. Há 7 anos atrás, um bolsista criou um sistema que é nosso, e ele emite o certificado. Toda sessão a gente pede, a pessoa coloca o nome, e-mail e assina. Os bolsistas, eles vão lá e geram um certificado de todo mundo. Isso é feito semanalmente e enviado por e-mail para todo mundo toda semana. Eu estava na preocupação de ter que migrar para isso, mas pelo jeito não poder migrar, porque não se trata de um evento, e sim de um projeto. É isso. Na verdade, estou visualizando 2 questões aí. Primeiro, a carga horária. Então, eventos, né, muito, de curtíssima duração, vamos dizer assim, não se enquadra nas 8 horas. E a outra questão é que é direcionado exclusivamente para alunos, né? Não. Da graduação? Não, é porque, infelizmente, hoje a gente não tem um espaço adequado. A gente usa uma sala do curso de cinema para isso. Quando a gente estava no Benfica, a gente usava ou o cinema Benjamin Abraão da Casa Amarela ou o Auditório Zé Albano, a gente tinha muita gente fora. Pegava os nomes de todo mundo, e no certificado e mandava para o e-mail para todo mundo. Hoje, infelizmente, o único espaço que a gente tem é uma sala do ICA. E por isso, só comparecem alunos do cinema ou do ICA. Mas é aberto ao público. Aí é uma questão de espaço, que é o que a gente não tem.
mas a extensionista é aberta ao público. Então, Entendi. acho que isso Bom, não é um problema. não, tudo bem. Então, com relação a esse ponto, atendeu. Com relação à carga horária, você pode, talvez, reformular o formato. Pensar, talvez, numa sequência de rodadas de discussão acerca do filme, etc., para cumprir uma carga horária. O pessoal que atendeu ali o mínimo pode receber a certificação. Não, mas é que tá, mas quem participa de 2 sessões perde o certificado o mês inteiro. Não acho isso justo. Bom, teremos que refletir com relação ao formato para se adequar ao que está posto. Não, aí a minha preocupação agora é uma outra, porque os certificados que nós emitimos, eles aproveitam como aulas complementares, etc. A minha preocupação agora é outra, com a curricularização da extensão, como fazer com que os bolsistas e outras pessoas que participam da organização do evento o semestre inteiro ou o ano inteiro consiga essa carga horária para a curricularização da extensão, já que é um projeto que não recebe certificado da PREX, etc, etc. Não, com relação a esse ponto, não tem problema. Você pode cadastrar esse teu projeto, esses encontros, essa iniciativa como ação de extensão. Você só não vai poder solicitar certificado. Aí, uma vez sendo cadastrado como ação de extensão, aí você tem que colocar no teu plano de trabalho, né, um cronograma, aí tem que cadastrar a equipe, etc., e que você vai associar a cada membro uma carga horária. Aquela carga horária, ao longo do tempo, vai ser contabilizada no próprio SIG e ele pode usar na curricularização. Só assim para usar na curricularização? Sim, nesse ponto, atende. Os certificados que nós emitimos para as pessoas que organizam, ele pode valer ou não? É só o que está no sistema de certificados. No nosso caso, a gente não reconhece a iniciativa por conta da carga horária como uma iniciativa certificável. Você pode emitir certificado? Pode. Agora, temos que ver, né, como esses certificados vão ser utilizados, etc. Ou seja, eles não vão ser os certificados, não serão os certificados oficiais da PREX. No caso de ações de extensão, para além da extensão, sim. Sim, sem problema. Se os certificados que você emite atendem os alunos, eles, né, já se sentem satisfeitos, não temos problema. Perfeito. Mas por divulgação você tem que certificar. Foi o que eu falei. Tanto cadastrado no SIGA, o SIGA já está pronto para integralizar as horas para fim de curricularização. Tá? Só tem que estar cadastrado e o aluno na equipe da ação. A gente só não vai emitir porque não atendeu o critério da carga horária mínima. Certo? Alisson, pensando no que o Dídimo trouxe, no que também a Meire trouxe, de oficinas que não tem essa carga horária, e também assim, uma oficina já é uma atividade formativa, caracterizar ela como um evento, né, fica incompatível, ao meu ver. A mesma coisa o Dídimo, que ele está falando, eu estou vendo que ele tem a preocupação, óbvio, que o bolsista está certificado, mas também o participante, quem vai lá assistir o filme, participa do debate, uma pessoa da comunidade acadêmica, da comunidade externa, mas que participa e que ele recebe esse certificado, só que por ser uma atividade extensionista, seria muito interessante que esse certificado fosse extensionista. Não é o caso, e aqui eu entendi o que o Chicão também quis dizer, mas não é o caso de se repensar essa questão dos horários para também atender às peculiaridades da área cultural. Tá. Novamente, eu vou citar um ponto que eu coloquei na minha apresentação, que é para deixar bem claro. Uma coisa é a ação estar cadastrada e você ter ali alunos que vão não só assistir o filme e depois debater, mas eles vão participar de todo o processo de organização, de planejamento, seleção do filme, etc, etc e tal. Então, isso tem já uma carga horária que pode ser contabilizada lá na ação de extensão. E que, automaticamente, o SIGA já vai emitir declaração de participação ou integralizar direto no SIGA acadêmico, lá para o curso de graduação do aluno.
Outra coisa é o aluno participante, que vai lá apenas assistir o filme, debater, aí a quantidade de horas é até muito pequena, né? Esse é o problema. Isso não conta. E pode ser não, isso, pode não ser um aluno de graduação. Isso. Quando ocorria Casa Amarela, então você tinha realmente muita história. Não só esse, mas várias outras histórias. Eu vi acontecer lá dentro. É um projeto grande. É no mesmo ano, exatamente no mesmo ano. Os alunos vão assistir o filme e tem um debate, que era toda quarta-feira. Então, existem algumas peculiaridades, né, dentro de cada filme que precisam ser pensadas. Essa não tinha só os alunos da psicologia, os alunos do letras, o pessoal de fora, no mesmo caso, o pessoal do cinema, os alunos do cinema, mas outras pessoas que iriam assistir, da UFOL, alguns de outras universidades. Entendeu? Você tem uma participação externa nesse caso específico. Existem algumas situações, por exemplo, vamos pegar um evento grande. Né? Vamos pegar, por exemplo, o Cine Ceará, que é um evento grande, que tem uma participação da Casa Amarela, que atende a um público externo grande, que tem oficina. Como é que fica um evento desse ponto? Isso não tem problema. Eu acho que o problema não é a questão do porte, é a gente trazer essas discussões para ver, né, para vocês discutirem e ver se é possível atender. Porque são atividades extensionistas que poderiam estar sendo, né, sendo reconhecidas com essa certificação, mas que atualmente, pelas essas limitações de horário, não estão podendo ser atendidas, por conta da carga horária. Não sei se atenderia, mas a gente poderia discutir internamente na Prex, olhando o teu caso, Marcelo, a possibilidade de declarações de participação. Sim. Tá certo? Se atender, aí a gente sistematiza, né, coloca isso na plataforma e resolve, porque, de certa forma, é uma abertura que a portaria, né, nos dá, porque ela é omissa. Diz, olha, no caso de certificado de participação, também tem que ter às 8 horas, ela não diz, tá certo? Então, a gente pode... E Alisson, só lembrando, é uma questão que o Marcelo trouxe, mas tem vários outros eventos que é nessa carga horária, às vezes até 2 horas, e também oficinas que são de 3, às vezes 6, 2 horas, mostras, exato. E não são exceções. Há essa demanda, ela é visível e latente. Perfeito. Então, talvez aí, já estou dando a dica, né, certificados de participação possa ser melhor explorado para atender. Tá bom? É aquela história, pessoal, vamos conversando. Cheguem com as demandas, é aquela história. Tragam os problemas que estão atrás da solução. Tá bom? Mais alguém? Alguém aqui ia perguntar? Tá bom. Ainda não. Agora. Eu sou Kelly, sou assistente de administração do Teatro Universitário. Eu queria só fazer uma observação, que a gente da cultura trabalha muito com fluxograma, planejamento estratégico, né? Então foi de boa, a gente entendeu. Foi, assim, de boa. Eu tava com medo de ser um ET aqui. Nada, foi tranquilo. Aí a minha pergunta tem muito a ver também com o que já foi falado, porque eu pensei assim, né, na realidade do teatro, a gente tem muitos espetáculos, e às vezes nos demandam declarações com algumas especificidades da participação, né, por exemplo, participou como artista, participou como apresentador, enfim, e aí nessa plataforma também tem essas várias caracterizações de participação? Tem. Inclusive, eu menciono aqui. Certo? Ali, ó. Certificação de eventos. É possível certificar participantes,
palestrantes, e aí você pode mudar esse nomezinho, Pode, né? Pronto. E apresentadores de trabalho. Está colocando dessa forma, que é aquele cara que vai lá e tem um artigo científico, um trabalho. A gente está até também, vou conversar aqui de primeira mão com os colegas, né? Por que não certificar os encontros universitários também na plataforma, né? Enfim, a gente tem toda uma trabalheira lá para, né, ajustar, inclusive podemos pensar num layout próprio para os encontros universitários, dada a relevância, né? A gente tem uma cabeça danada para a última certificação. Pois é. Então, o fato é que nós podemos certificar os participantes, sejam eles aquele ouvinte, aquele cara, né, aquele aluno que vai ali, né, está ali para aprender, para ouvir, etc., como também o facilitador, né, o instrutor, o professor que vai, né, ser o responsável. Sim, aí você precisa enviar uma planilha à parte. Você vai mandar uma planilha, não é assim, Júlia? Manda planilha de participantes, manda planilha de palestrantes, às vezes a planilha com o nome. Não, veja bem, talvez você esteja falando da turma da ação de extensão. Que aí eles terão que ser mencionados no SIGA, né, no ato do cadastramento da ação. Porque aí ele vai ter direito não ao certificado, ele vai ter direito à declaração de participação na ação de extensão, que já sai automático no SIGA. Tá? Então, se for membros, né, pessoas que, em algum nível, participam do planejamento, execução, né, concepção do curso ou evento, ele deve ser mencionado no SIGA. Aqui a gente está falando da turma que vai se beneficiar, né, do curso ou evento. Tem. Eu tenho uma dúvida também. Eu estou falando da plataforma de emissão, certificado. Lá no SIGA, ele vai ter algumas categorias como participante membro da equipe, que não se confunde com essa participação aqui do ouvinte, ali participante, ou do palestrante. O que o professor Alisson colocou é que você tem a opção de trocar esse nome. Ao invés de palestrante, ser, por exemplo, apresentador. Existe, que eu acho que a pergunta dela era essa. Eu não quero o termo palestrante, eu quero o termo... Isso, eu quero, enfim, qualquer nome aqui. O artista... Isso, você colocou isso, como cantor, como apresentador em alguma coisa. Então, nessa categoria tem como mudar. No cadastro da equipe de trabalho, aí é já restrito lá e tem que ser aluno, voluntário, no caso, bolsista, se for bolsista, participante externo, membro de pós-graduação e alguns outros lá, coordenador, etc. Eu tenho uma pergunta também, fazer um link aqui com o que a Kelly falou, sou produtora cultural, UT, meu nome é Daiana Oliveira, e a gente, inclusive, a gente está para cadastrar, a gente tem um projeto de extensão, que é a Mostra Nosso Palco, e a gente tem essa mesma questão, que são os participantes como artistas, né, que vão se apresentar, né, e tem o público que vai assistir, né, então são duas categorias. Aí, a minha pergunta é nesse sentido de esses palestrantes, os artistas, né, que vão se apresentar, a gente cadastra eles, no caso, a gente vai fazer vai enviar para vocês uma planilha, né, específica, que é diferente dos dados que estão cadastrados na ação lá no projeto, né, isso que no caso a gente tem a equipe, que são bolsistas, né, a nossa própria equipe da secretaria, que aí é diferente, né, que é mais para esclarecer, né, o que eu estava entendendo aqui. E outra questão que também queria saber, confirmar, é em relação à inscrição, né, porque quando a gente, seja curso ou evento, a gente abre a inscrição, né, geralmente com uma inscrição prévia, a gente faz toda essa gerência, né, então a gente pode usar o Google Forms, né, fazer todo, e aí só depois, no final, é que vocês fazem esse cadastramento, é isso? Isso, toda essa parte a gente nem tem contato.
você vai mandar para a gente a lista, né? A minha atribuição é emitir o certificado. E o que é que eu preciso? Da lista dos participantes e que você cumpra esse roteirozinho que eu mencionei aqui. No caso dos teus artistas, eles têm direito, eles podem ter direito aos certificados, sim. Da mesma forma, se eles, em algum nível, participam da organização do evento, eles também podem compor, se for o seu entendimento, eles podem compor a equipe do SIGA. Eles terão direito à certificação como membros da equipe organizadora, tá? Agora, ele participou apenas como um artista que foi lá, se apresentou e pronto. Tem direito ao certificado? Sim. Você envia via plataforma de emissão de certificados, né? A lista do nome dos teus artistas é como o Agnaldo colocou. A gente só vai ter que ver se isso hoje é o próprio coordenador que designa ou se a gente precisa ajustar ainda o sistema, mas é algo tranquilo. Outra dúvida é, quando é um evento que tem mais de uma edição, eu vou ter um evento em maio e em junho, eu cadastro isso no cronograma ou eu tenho que fazer separado? Olha só que legal, você pode cadastrar uma ação na modalidade evento, e essa ação pode ter um período de 1 ano de execução. E ao longo desse ano você vai realizar uma série de coisas, inclusive a execução efetivamente do evento. Mas antes disso, tu vai ter todo o planejamento, contactar os artistas, fazer, sei lá, algum tipo de briefing, ensaiar, enfim, aí é com vocês. Então, você pode colocar tudo isso no teu roteiro de ação de extensão e lá dentro ter a execução do evento em si. Aí é onde os bolsistas, os alunos, voluntários, etc., vão poder apropriar carga horária para curricularização. Tá certo? Essa é a vantagem. Exatamente, porque ele já está cadastrado como ação, né, como projeto de extensão. E certo. Agora, então, a gente vai fazer um novo cadastro como evento, né? Isso. Exato. E essa planilha só vai enviar no final, quando terminar tudo. E você envia a planilha quantas vezes precisar solicitar certificados. Mas tudo isso relacionado a uma ação única. Você vai pensar o teu curso ou evento na lógica de projeto mesmo. Só que já na modalidade curso e evento, tu já vai ter direito ao certificado. Tá? É porque não há uma obrigatoriedade, nem uma exigência de que a ação na modalidade curso ou evento preveja somente o ato em si de execução daquele curso ou evento. Todo mundo aqui sabe que realizar curso ou evento dá trabalho. Precisa, né, de uma série de coisas antes, planejar, ensaiar, né, preparar material didático, né, slides, e não sei, tudo isso entra na conta do planejamento. Então, você já pode prever isso, e por que não, já na ação da modalidade curso-evento, que já está tudo redondo, no final é só solicitar o certificado. Aproveitar até para parabenizar, né, por essas mudanças, porque, falando assim pela experiência nossa lá da secretaria, a gente nunca cadastrava por conta dessa questão do prazo, por exemplo. A gente já fez alguns eventos em que a gente, às vezes você, assim, até você definir, né, organizar convite, ter toda a programação, leva um tempo, né, e às vezes a gente não tem essa antecedência toda, então, acho que é um grande avanço, assim, vai ser, acho que um grande ganho para a instituição, né, para os projetos e ações, essa facilitação, né, assim, essa facilidade que tem, né, que a plataforma permite. Parabéns, né, para toda a equipe da PREC. Legal, Dani, obrigado. Essas ações cadastradas se referenciam a ações futuras. Ações retroativas não podem ser cadastradas. Como é que fica em relação a ações já realizadas, em que a gente eventualmente gostaria de declarar que eram ações extensionistas, certificado por isso? Ok. Bom, ações já realizadas já está fora do que a portaria prevê. Porque se a portaria exige já antecedência de 10 dias, aí já era. Tá certo? Então, assim, o que a gente pede é realmente que vocês leiam a portaria. Ela não é uma portaria longa, tá? Mas ela traz
traz ali a essência desse trabalho, tá? E sempre que aparece um caso que fere algum artigo da portaria, a gente analisa a possibilidade de atender, mas a gente só atende mediante a aprovação da Pró-Reitura. O que acontece? Olha, como aconteceu recente, né? Olha, sei lá, eu tenho aqui uma atividade, eu realizei o curso, mas eu cadastrei na modalidade projeto. Mas no meu cadastramento está lá bem claro que tem treinamento no meio, tem isso, tem aquilo. Aí, olha, não dá para atender. Mas aí virou, mexeu. Tá, vamos lá. Envie um processo SEI, justificando porque aquilo foi feito, né? Passando informações detalhadas do treinamento, etc. Ou seja, o cara tem uma trabalheira danada cheia. Chegou para a gente viu que realmente o curso estava cadastrado, né? Só que na modalidade errada, tinha evidências de que realmente tinha acontecido, etc, etc e tal. E, apesar de toda a trabalheira que ele teve, ok, levamos a Pró-Reitura, né? Analisando, dá para atender, aí teve até a necessidade dele afirmar que em caráter excepcional foi atendido e que nas próximas ele vai observar esse detalhe para que não aconteça de novo, etc, etc. Ninguém quer ter esse tipo de conveniente, né? Então, por isso que eu falo, vamos olhar a portaria, atentar os detalhes para não precisar, né, passar por situações desse tipo. Tá bom? Mais alguma pergunta? Elaine, só um comentário da professora Nayara. Bom dia. Seria excelente explicar de classificação para eventos curtos. E a Graciela concluiu. Certo. A questão dos eventos curtos, a gente já deu mais ou menos a dica, né? Que são os certificados de participação. Mas também eu coloco aqui no ar a possibilidade de vocês revisarem o formato, às vezes, do evento, do curso. Né? Às vezes tem 2 horas, mas eles estão fragmentados. Vou juntar o curso A com B com C, que aí eu chego na carga horária mínima. E aí pensa em módulos ou em turmas, tá? Então, assim, são possibilidades que a gente coloca para vocês para que a gente realmente possa seguir a legislação. Tá certo? Fechamos? Bom, pessoal, então eu queria realmente agradecer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer nova dúvida, nos procurem, tá certo? A apresentação tem os nossos contatos. Vão lá na Prex, né? Vão lá até a Prex, conversem com a gente e qualquer necessidade, sendo esta viável, a gente implementa, a gente melhora, tá? Novamente, o nosso processo aqui está em construção ainda e a gente quer a adesão da turma da cultura. Tá? Vamos melhorar esses números aí para 2023, tá bom? Contamos com vocês, tá certo? Obrigado. Bom dia, bom mês.